Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos ter uma revisão agora de conjunções subordinativas, tá? Conjunções subordinativas são aquelas que ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra. A oração dependente, introduzida pelas conjunções subordinativas, recebe o nome de oração subordinada. Veja o exemplo. O baile já tinha começado quando ela chegou. Então, a oração começa aqui, ó, no quando ela chegou. Essa é uma oração subordinada, por causa da conjunção subordinativa. Quando? É uma conjunção subordinativa temporal, da ideia de tempo. As conjunções subordinativas subdividem-se em integrantes e adverbiais. Integrantes indicam que a oração subordinada por elas, introduzida completa ou integra o sentido da principal. Introduzem orações que equivalem a substantivos. São elas o que e o se. Aí o exemplo. Espero que você volte. Tá? Então, espero sua volta. Isso aqui é a oração, tem dois verbos, tá? É o período composto, aqui é o período simples. Não sei se ele voltará. Não sei da sua volta. Então, repare que as orações aqui estão ligadas por que e por se. Tá? E aqui só tem um verbo só. Então, na oração no período simples só tem um verbo e no período composto tem dois ou mais verbos. E adverbiais indicam que a oração subordinada por elas, introduzida, exerce a função de adjunto adverbial da principal. De acordo com a circunstância que expresso, classificam-se em causais. Então, as conjunções subordinativas adverbiais são 9, tá? A primeira é causal. Introduz uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. São elas porque, que, como, esse como aqui equivale a porque no início da frase, pois que, visto que, uma vez que, por quanto, já que, desde que. Aí o exemplo. Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios, tá? Então, eu estou dizendo a causa porque ele não fez a pesquisa. E o como ele está falando aqui, equivale a porque no início. Ó. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Por que não se interessa por arte, desistiu do curso, tá? Então, essa é a causal. Vamos a concessivas. Introduz uma oração que expressa ideia contrária da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. São elas, embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto, e etc. Tá? Então, a concessiva dá uma ideia de concessão. A ideia é contrária, mas ela não impede que aconteça. Então, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Então, quer dizer, era tarde, mas mesmo assim aconteceu a visita. Tá? Então, a concessiva ela não impede que aconteça. Ela é uma coisa contrária, mas não impede. Eu não desistirei desse plano, mesmo que todos me abandonem. Tá? Então, eu também não desistirei. Então, tem aí uma ideia contrária, mas que acontece. Condicionais. Introduz uma oração que indica a hipótese ou condição para a ocorrência principal. São elas, se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que, etc. Se precisar de minha ajuda, telefone-me. Então, é uma condição, tá? Não irei ao escritório hoje, a não ser que haja algum negócio muito urgente. Tem uma condição também para eu ir ao escritório. Conformativa. Introduz uma oração em que se exprime a conformidade de um fato com outro. São elas conforme, como, equivalendo a conforme, segundo, consoante, etc. Por exemplo, o passeio ocorreu como havíamos planejado, conforme havíamos planejado. Arrume a exposição segundo as ordens do professor. Então, essas aí são conjunções conformativas. Finais. Introduz uma oração que expressa a finalidade e o objetivo com que se realiza o principal. São elas para que, a fim de que, por que. Esse porquê equivale para que. Por exemplo, toca o sinal para que todos entrem no salão. Então, a finalidade é que todos entrem no salão, né? Aproxime-se a fim de que possamos ver. Então, a finalidade era vê-lo melhor. Proporcionais. Introduz uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. São elas a medida que, a proporção que, é o passo que, e as combinações quanto mais, quanto menos, menos, quanto menos mais, quanto menos, menos. Por exemplo, o preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam.
Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Então, é uma ideia de proporção, né? De coisa mais ou menos, né? Temporais. Introduz uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato da espécie da oração principal. São elas quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que, mal, quando você pode trocar por aqui, por assim que. Por exemplo, a briga começou assim que saímos da festa. A cidade ficou mais triste depois que ele partiu. Então, isso dá uma ideia de tempo. Comparativas. Já o nome está dizendo que é fazendo uma comparação, né? Comparativas introduz uma oração que expressa a ideia de comparação com referência à oração principal. São elas como, assim como, tal como se, tão, como, tanto quanto, do que, quanto, tal, qual, que nem, que, combinado com menos ou mais, tá? Qualquer uma dessas aí você pode trocar na oração, na frase, que vai ser comparativa também. O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Então, estou comparando, né, os jogos, né? Ele é preguiçoso, tal como o irmão. Estou comparando ele ao irmão. Então, é comparativo. Consecutivas. Introduz uma oração que expressa a consequência da principal. São elas, de sorte que, de modo que, sem que, quando equivale a que não, de forma que, de jeito que, tendo como antecedente na oração principal uma palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho. Então, todas as vezes que o que, tá, vier, antes do que vier o tal, o tão, o cada, o tanto, o tamanho, ela vai ser consecutiva. Ele estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Então, tem a palavra tanto antes do que. Então, ela é consecutiva. A dor era tanta que a moça desmaiou. Então, tem a palavra tanta antes do que. Então, ela vai ser consecutiva. Bom, aí vocês viram aí a revisão das conjunções subordinativas. Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.